Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. Trecho do volume 216 do Histórico. Com o desenvolvimento do raciocínio, todos voltarão para o mundo racional, por todos serem de origem racional, e por isso aí estavam nessa classe de animal racional. Agora não estão mais nessa classe, porque entrou a fase racional e a classe de todos que passaram a se conhecer é de aparelho racional. A natureza fez as transformações devido à mudança de racional para animal racional. A natureza, visto isso, fez a forma corpórea da máquina elétrica e magnética e gerou daí os habitantes do chão, a terra, como até hoje é uma incubadeira. Então aí surgiu o animal de origem racional, devido se transformar de racional para uma classe inferior, quando se extinguiram em cima do início da terra e da água. E antes de ser aparelho elétrico e magnético, era energia elétrica e magnética, a causa da formação do aparelho elétrico e magnético. E que no início, por terem nascido do chão, não tinham noção de coisa nenhuma, que foi a fase de monstro. Muito mais tarde é que funcionou a energia magnética, pondo na imaginação as letras, os algarismos para a preparação do alfabeto. E que durou muito essa preparação, porque eles duravam muito. E por durarem muito, demorou muito. E depois, com mais tempo, a formação das palavras e o nome das palavras. Por serem feitas as divisões da terra, ficaram todos com idiomas diferentes. E assim vieram progredindo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, na mesma fase, até que chegaram à fase do animal racional. Aí, já muitíssimo adiantados, e que morrendo e nascendo, foram aperfeiçoando a deformação e formando tudo o que aí está feito. O pensamento aperfeiçoando a deformação. O Criador de tudo, o pensamento e a imaginação, através de suas ferramentas, que são todos que aí estão. E assim, esse progresso aumentando sempre, até que chegaram a esse nível de entendimento, entendimentos passageiros. Hoje entendidos, amanhã desentendidos. E nesses entendimentos passageiros, aí estão até hoje os entendimentos complicados. Por
Por que complicados? Porque há os desentendimentos. Hoje se entendendo e amanhã desentendidos. E por isso as mudanças sucessivas de tudo e de todos, sempre tudo mudando, principalmente com as renovações das novas gerações. Cada nova geração com suas mudanças. O que está servindo hoje, amanhã está superado, já não serve mais, devido o progresso ser de mudanças e de aperfeiçoamentos dos seres materiais. Essas mudanças contínuas levou as novas gerações a fazer e a criar tudo que aí está. Tudo progrediu tanto que chegaram a passar dos limites, fazendo tudo para se destruírem em poucos momentos, porque passaram dos limites e o mal começou a imperar. Hoje, as guerras são fulminantes, as armas feitas pelo pensamento e a imaginação, de grande poder de destruição. Tudo isto, o pensamento e a imaginação fez uso de suas ferramentas, para que quando terminasse a fase do pensamento, os pensadores por si mesmos se destruíssem, por ter terminado a sua fase. Como aí está, guerras e mais guerras, desentendimentos e mais desentendimentos. Por quê? Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores. E por isso aí está, no mundo inteiro, essa lapidação que uns estão aguentando e outros não. E por o pensamento não ser feito para acertar, é que aí estão os desacertos no mundo inteiro. Todos querendo acertar e sempre por acertar, por o pensamento não ser feito para acertar. Por não conseguir acertar, os pensadores entram em choque por não saberem quem é o pensamento. Entram em choque porque todos pensam diferente. E onde todos pensam diferente, não pode haver união, porque todos pensam e imaginam diferente. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, viviam todos certos e unidos. Por o pensamento não ser feito para acertar, é que aí está, no mundo inteiro, essa desunião. Agora, o raciocínio, esse sim, esse foi feito para acertar. Uma vez desenvolvido e evoluído, fará a união da humanidade de paz, amor e fraternidade. Por o raciocínio ser de cima do mundo racional, e o pensamento e a imaginação ser do chão. As máquinas do chão são variantes por serem feitos por esta natureza cheias de variações, e assim
são os pensadores, variando sempre sem saber porquê. E esse segundo mundo, sempre nesta contradança de viverem uns contra os outros. Contradança esta que, por viverem sem se conhecer, viviam uns contra os outros, e a vida se tornava um recheio de desarmonia, porque todos viviam sem se conhecer. E por assim viver, todos traziam no íntimo um vazio. Vazio esse em que as pessoas às vezes ficavam desanimadas de viver. Ficava tomado de um desânimo que acabava desequilibrando a pessoa. E o desequilíbrio arrastava a pessoa para os vícios. Tudo por quê? Porque todos viviam sem se conhecer. E o vazio do íntimo botava muitos totalmente desequilibrados, perdendo até o ânimo de viver. Tudo isto por quê? Por viver sem se conhecer. E essa foi a vida do pensamento e da imaginação. Os pensadores viviam sem se conhecer, e por assim viver era tomado muitos de um desequilíbrio que acabava destruindo a própria pessoa. Destruído pelo desequilíbrio, por viver sem se conhecer. Porque procuravam conhecer a vida, não encontravam base, não encontravam lógica, não encontrava princípio nem fim. Isso fazia um mal terrível a muitos que iam procurar encher este vazio de vícios e acabavam se destruindo. Destruídos pelo vazio íntimo, por viver sem se conhecer, por ver que tudo era somente aparência. Muitos não queriam viver assim, não admitiam viver assim. Queria saber a realidade positiva da vida. Não admitia aparências como verdades e o grande desequilíbrio dos pensadores. E muitos não admitiam viver de ilusões, de fantasias, de histórias, de hipocrisia. Muitos não admitiam viver assim. Procurava saber a parte positiva da vida. Não encontrava, se desequilibrava. Hoje, na fase racional, não se dá isso, porque na cultura racional não existem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos. É uma cultura que tem base. E qual é a base? O primeiro mundo e lógica, o segundo mundo, e uma infinidade de provas e comprovações que todos têm em si mesmo, pelas mudanças que todos vão fazendo para melhor. Hoje, todos que passaram a se conhecer vivem com a bandeira branca da paz em seu íntimo. Vivem em paz consigo mesmo, porque é de paz que todos precisam para viver. É de amor que todos precisam e necessitam para viver. É de fraternidade,
que todos precisam e necessitam para viver. É de concórdia racional que todos precisam e necessitam para viver. É o desenvolvimento do raciocínio que todos precisam e necessitam para viver. Por quê? Porque no raciocínio está a união de toda a humanidade universalmente. E no raciocínio está a solução definitiva da classe do animal racional. Porque com o raciocínio desenvolvido, todos voltarão para o primeiro mundo, o mundo racional, e terminará essa classe nesse segundo mundo de animal racional, para ver que é do raciocínio desenvolvido que todos necessitam para a união de toda a humanidade universalmente, e não do pensamento, porque todos pensam diferente. E onde todos pensam diferente, impera a discórdia, para ver que não é do pensamento que todos precisam para viver, e sim do raciocínio, porque no raciocínio está a concórdia. Porque todos com o raciocínio desenvolvido, haverá a união da humanidade universalmente. E com o pensamento desenvolvido, aí está, uns contra os outros, destruindo uns aos outros, guerras sucessivas. No pensamento está o império do desequilíbrio. E onde está o desequilíbrio, estão todas as ruínas reunidas à violência. Por quê? Por todos viverem sem se conhecer. Impera a lei do bicho. O bicho mais forte faz do mais fraco o que quer. Destrói o mais fraco, o bicho mais forte. Por que são assim? Por estarem na categoria de bicho racional, dividido em duas classes: animal racional e animal irracional. Por isso, são assim, uns contra os outros, destruindo uns aos outros, e um brigueiro infernal entre todos. Por quê? Por todos viverem desconhecidos de si mesmo. E por isso são assim. Quando saírem desta categoria e passarem para a classe de racional, serão completamente diferentes. Quando passarem para a classe de racional, muitíssimos diferentes, para ver que todos têm que desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para encontrar o equilíbrio perdido, que perderam desde que se transformaram de racional para animal racional. E esse vazio que todos têm dentro de si só é preenchido com o desenvolvimento do raciocínio, quando todos passarem a se conhecer. O vazio que muitos trazem dentro de si costuma botar a pessoa angustiada
a vida inteira, naquela angústia permanente e irredutível, e que a cura dela está no desenvolvimento do raciocínio, encontrando assim o equilíbrio perdido, encontrando a base que procurava, o primeiro mundo, a lógica e a infinidade de provas e comprovações, e o vazio ficando completo pelo desenvolvimento do raciocínio. Tudo isto por quê? Porque sempre viveram sem se conhecer, por não estar no pensamento e na imaginação a verdadeira solução do pensador, por o pensamento e a imaginação ser de origem do chão. E o que é de origem do chão conservava todos aí no chão sem solução. E por isso, para os pensadores, a vida não tinha solução. Achavam que a vida era essa mesma, mas não se conformavam com ela, porque ninguém queria morrer e morria. Ninguém queria sofrer e sofria. E assim viviam em contradição com o que diziam. A vida é essa mesma, mas ninguém se conformava em ser como é. E nesse estado de contradição consigo mesmo, por viver sem se conhecer. Todos que já passaram a se conhecer vivem em paz consigo mesmo. Todos que já passaram a se conhecer vivem alegres, vivem felizes, estão curados do atraso, estão curados da rudez, estão curados do fanatismo, estão curados de tudo, porque passaram a se conhecer e a viver com a consciência positiva da vida, dizendo: eu sei quem sou, eu sei o porquê que assim sou, eu sei de onde sou, eu sei de onde vim parar aqui onde estou, e sei como voltar para de onde sou, para ser o que era, racional puro, limpo e perfeito, com o seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Ainda mais dizendo: hoje eu estou com o meu raciocínio bem desenvolvido e cada vez mais desenvolvido, até o desenvolvimento total de um ser real, racional, porque racional é puro, limpo e perfeito. Agora vejam, quando todos passarem a se conhecer, esse segundo mundo passará a ser um verdadeiro paraíso racional, terminando assim todo esse sofrimento que está destruindo a humanidade universalmente. Com o desenvolvimento do raciocínio, todos viverão em paz, com amor e com a fraternidade e com a concórdia racional. Com o raciocínio desenvolvido, não serão mais bicho racional. Se entenderão através do raciocínio
se compreenderão através do raciocínio e perderão a fala, por não serem mais bichos, porque a fala é dos bichos. Todos os bichos falam, são compreendidos dentro de suas classes. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, não estarão mais nessa categoria de bicho racional, dividido em duas classes, racional e irracional. Estarão todos no nível de racional, imperando aí o raciocínio. Todos dialogando uns com os outros através do raciocínio, e a Terra será um paraíso racional. E as mudanças para o mundo racional, que é o primeiro mundo, vão sendo feitas. Todos mudando naturalmente, sem sentir, para o primeiro mundo, o mundo racional. E todos chegando de onde saíram para dar este passeio, onde ninguém estava aguentando mais com esse passeio frustrado, porque os pensadores no mundo inteiro já estavam sofrendo demais. Hoje, todos que passaram a se conhecer vivem, bem dizer, com uma felicidade eterna. Eterna porque sabe de onde veio e sabe para onde vai. Sabe que voltará a ser eterno, como sempre foi. E por isso, todos que passaram a se conhecer estão tomados da felicidade eterna, porque conhecem o seu primeiro mundo, o mundo racional, e estão fazendo tudo o que podem para voltar a ser o que era, racional puro, limpo e perfeito, habitante do primeiro mundo com o seu progresso de pureza. E todos que já passaram a se conhecer estão a caminho da felicidade eterna, que é serem o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer, pela infinidade de provas e comprovações que todos têm, vivem equilibrados e cada vez mais equilibrados, porque passaram a se conhecer. Não estão perdendo mais tempo com os feitos do pensamento e a imaginação, porque enquanto perderam tempo com os feitos do pensamento e da imaginação, sofriam demais. Sofriam que não sabiam onde iam parar com tanto sofrimento, por estarem perdendo tempo com os feitos do pensamento, os feitos filosóficos, que são as seitas e as doutrinas. A lapidação era cruel, todos penando nesses rituais filosóficos atrás de filosofias sem base e sem lógica, e de outras filosofias que nunca tiveram
com quem contar, nem onde se agarrar. E por isso, o sofrimento de todos aumentava cada vez mais. As guerras, as desgraças, o descontentamento, porque ninguém tinha com quem contar, nem onde se agarrar nessas filosofias, de que muitos viviam embebidos de uma forma tal que acabavam ficando embriagados e obsedados e fanatizados e sempre mal. E terminavam mal, porque ninguém tinha com quem contar nem onde se agarrar. E por isso a vida de todos era um inferno, era um desequilíbrio infernal, um brigueiro entre todos e todos vivendo uns contra os outros. E por isso ninguém sabia quem era o pensamento. E por isso ninguém sabia por que pensava. E por isso o pensamento e a imaginação lapidando todos, por todos viverem desconhecidos de si mesmo. O fanatismo imperava e o sofrimento aumentava. Ninguém tinha com quem contar, nem onde se agarrar. E por isso, ninguém sabia onde iam parar com tanto sofrimento. Muitos não sabiam mais onde iam parar com tanto sofrimento. As variações de classe das criaturas era grande. Existiam os grandes, os médios, os pequenos e os que nada eram. E como viviam os que nada eram? Se arrastando pelo chão, por a hierarquia de classe ser muito grande. E dessa forma, aumentava o descrédito dos que diziam que eram representantes dos donos do mundo, o tal dono imaginário. Diante do sofrimento, a descrença e o descrédito era cada vez maior, e cada qual no seu nível. Uns tinham demais de botar fora, e outros de menos, e outros nada. A disparidade era grande, e o descrédito, a descrença, muito maior ainda. E assim viviam todos sendo lapidados por estarem vivendo sem se conhecer, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. E por assim viver, ninguém tinha com quem contar, nem onde se agarrar. Por isso, passou-se a escravidão branca, a escravidão negra, de muito sofrimento, porque ninguém tinha com quem contar, nem onde se agarrar. E assim foi a fase do pensamento e da imaginação, que conservou todos debaixo de uma tremenda lapidação. E por estarem sendo lapidados, todos eram sofredores. E a vida era assim. Por quê? Porque todos viviam sem se conhecer. Hoje, todos que passaram a se conhecer têm com quem contar e onde se agarrar. E por isso estão aí cheios de provas e comprovações
por ter com quem contar. E na fase do pensamento e da imaginação, ninguém tinha, porque foi uma fase de preparação. Todos sendo preparados por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, para depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase que ia chegar. A fase racional. A fase do terceiro ciclo, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer diante das provas e dos testemunhos que todos têm, está provado e comprovado que todos têm com quem contar e onde se agarrar. E na fase do pensamento, ninguém tinha, porque foi uma fase de lapidação, de preparação da humanidade, para depois de preparados, serem recuperados pela fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem horas, nem tempo, nem chuva, nem sol e nem distância para levar o conhecimento aos que vivem sem se conhecer, que são os que vivem sem saber dizer por que vivem. São os que vivem nesse segundo mundo sem saber dizer o porquê dele. São os que vivem, que não sabem de onde vieram nem para onde vão. São os que vivem por ter vida, mas não sabem dizer o porquê da vida. E todos que já passaram a se conhecer, tratam de levar o conhecimento a todos que vivem sem se conhecer, cometendo um ato de fraternidade, de paz e de amor aos que vivem sem se conhecer, cometendo um ato racional, que é amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem e não olhar a quem. E assim, todos fazendo a propaganda do que conhece, para que todos passem a se conhecer. Propaganda esta de uma infinidade de modos e maneiras, se solidarizando com todos racionalmente, para que todos passem a se conhecer e voltem para o primeiro mundo, o mundo racional. Salve!